Caçadores de Destinos. Patrocínio Hotel Fazendas China Park, lugar de gente feliz. E Sebrae. Pessoas transformam negócios. Negócios transformam realidades. Sejam bem-vindos ao Caçadores de Destinos. Hoje, o nosso passeio está assim, ó, com cara de campo e tranquilidade de interior. Mas nós estamos na região metropolitana, mais precisamente na Serra. O município tem turismo de praia, turismo religioso, uma cultura riquíssima, mas hoje vamos passear pelo agroturismo. A Serra é o município mais populoso do Espírito Santo, com aproximadamente 570 mil habitantes. Mais da metade do território serrano está na zona rural. Não é à toa que, quando se fala de turismo, o agro também tem força por aqui. Existem hoje oficialmente 6 circuitos de agroturismo aqui na Serra. São eles os circuitos Guaranhuns, Pitanga, Putiri, Muribeca, Chapada Grande e das Águas, com empreendimentos que promovem o contato com o campo, a conexão com a natureza e o lazer rural. Hoje nós vamos conhecer alguns deles. Vocês já ouviram falar no sítio Recanto Mestre Álvaro? Ele é pioneiro no agroturismo da Serra e fica no circuito Guaranhuns, na estrada de Itaiobaia. Em 98 eu mudei aqui para o sítio. Até então não tinha intenção nenhuma de agroturismo, não tinha essa ideia. Vim por questão família, cuidar do meu filho aqui no sítio e tudo mais. E 2 anos depois, morando aqui no sítio, eu fui procurada pela Prefeitura da Serra para desenvolver o agroturismo. Fomos fazendo os cursos, o Sebrae nos capacitando, a Prefeitura e nos capacitando. Um dia chegaram aqui já com o nome do restaurante, que eu iria montar um restaurante com o nome do restaurante, Recanto Mestre Álvaro, e fomos começando. Aí eu peguei R$100 emprestado com uma cunhada, que na época eu estava descapitalizada, peguei e comecei a comprar uns pratos, no R$1,99, uns talheres, e fomos começando, servindo o pessoal na nossa varanda. Gradativamente as pessoas vêm conhecendo, muita gente de fora, de Vila Velha, Cariacica, e hoje em dia, a gente, no Dia das Mães agora, a gente recebeu 2.026 pessoas almoçando e eu acredito, recebi muito feedback, foram muito bem atendidos. Num domingo normal, 800 pessoas almoçando para atender a demanda, e hoje a gente está colhendo os frutos, com um café da tarde, com um almoço, com a piscina, com um charrete, e viramos referência aqui no município da Serra. Graças a Dona Elana e ao seu Gilver, hoje a gente tem esta beleza de lugar para aproveitar aqui, ó, bem aos pés do Mestre Álvaro. De sexta a domingo, o sítio Recanto Mestre Álvaro está de portas abertas para quem quiser passar o dia por aqui. E olhem só que maravilha! Agora, aos sábados, domingos e em feriados nacionais, eles estão servindo café da manhã a partir das 8h30. Então, é só acordar e vir para cá. Mas o lazer do sítio começa às 10. É só o café da manhã, a cafeteria, que abre às 8h30. Não dá para ouvir, né, o barulhinho do creque-creque. Por fora faz creque-creque, mas por dentro, ó, macio. Delícia.
sítio tem piscinas naturais, trilhas, passeios de charrete e a cavalo. Não paga para entrar, só pelo consumo e pelas atividades. As crianças adoram e os adultos também. Vai, passeio! Passeio! Eu quero dormir! Uhul! Vai, passeio! Passeio tá meio devagar ainda. É o primeiro passeio do dia. Vamos ver se o passeio vai dar uma acordada para poder animar o nosso passeio. Tá bem? Bom menino. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Já foi mais fácil subir, gente. Vai, 1, 2, 3 e... Força! Uhul! Ó. Bora, Ventania. Tomou café hoje, Ventania? Bora. Ventania não quer colaborar com o nosso passeio. 3 dias depois... Pronto? Ah, resolveu. Bora, Ventania. Ventania é muito bonzinho, gente. Ó que calminho. Tô deixando ele ir, ó. Sem freio, sem rédea. A gente gosta assim, né, Ventania? Ó, gente. Corajosa. Aqui é tirolesa raiz, ó. 1, 2, 3 e... Pode? Ah, eu que pego o impulso mesmo? Meu Deus, vamos lá. Uhul! Uhul! Vou de novo, hein? 1, 2, 3 e... Pode virar de cabeça pra baixo? Eu gostei assim, amostradinho. Voltando! Muito bom. Muito bom. Pode ir de novo? Tem que continuar o programa, gente. A Tainara tá aqui com a priminha dela, Maria Luísa. Que nome lindo, Maria Luísa! Tainara, mora aqui na Serra mesmo, já conhecia o sítio Recanto Mestre Álvaro? Sim, eu moro aqui na Serra, mas eu não conhecia aqui. Tô vindo pela primeira vez hoje. E tá gostando? O que é que você tá achando? Tô gostando muito, é um ambiente familiar, muito tranquilo. Tô adorando. É tanta brincadeira que a gente nem vê o tempo passar, ó. A gente mal piscou e o fogão a lenha já tá assim, cheio de delícias. Deu vontade de comer, né? Ficou com vontade de comer, Rodrigo Eduardo? Mas hoje não. Vamos marcar outro dia, a gente volta para almoçar. Porque hoje ainda tem mais lugares pra gente conhecer. O Caçadores de Destinos já volta, não saiam daí. Estamos apresentando Caçadores de Destinos. Voltamos a apresentar Caçadores de Destinos. Estamos de volta e o nosso passeio de hoje é pelos circuitos de agroturismo na Serra. Começamos o roteiro lá no Circuito Guaranhuns, no sítio Recanto Mestre Álvaro. E agora nós estamos no Circuito Pitanga. Este aqui é o sítio Ouro Velho. O sítio fica em cima de uma pedra. Há 19 anos, a família Neves Ribeiro decidiu empreender no turismo e abrir as portas da propriedade para os visitantes. Aqui também não paga para entrar. Paga-se somente pelo consumo. Dona Sueli, não, dona não, ela pediu para eu falar Sueli, sem o dona. Sueli, há 19 anos, o que fez com que a senhora abrisse um restaurante aqui em Pitanga?
Na verdade, eu fazia vários cursos pela prefeitura. Aí eu trabalhei em fazer faculdade. Eu acabei a faculdade, aí na época eu peguei e falei, vou montar um restaurante pelos cursos que eu fazia. Aí montei um restaurante aqui, há 18 anos atrás. E hoje recebe turista de várias cidades. De várias cidades, da Serra, do Estado, até fora do Brasil. Se eu perguntar para a senhora o que a senhora destaca como o forte aqui do Sítio Ouro Velho, o que mais agrada aos visitantes? Minha comida é boa, sabe por quê? Não tem condimento, é feito com alhos e cebola. Comida tempero natural. O que a senhora destaca para mim? A rabada. Todo mundo que gosta muito da rabada. É bom que é uma coisa típica e ninguém quase come, nem conhece. E aos domingos nós temos pato com arroz de pato. É irresistível também, muito bom. O ambiente é realmente muito agradável, tranquilo e em total conexão com a natureza. E diante dessa beleza toda, desse potencial todo, eu quero perguntar aqui para o secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer aqui da Serra, o Anderson Madeira. Secretário, o que está sendo feito para fortalecer, para potencializar todo esse potencial que a Serra tem para o turismo? A Serra é uma potência, né? E a gente não deixa de trabalhar para poder valorizar cada vez mais os nossos elementos naturais, a nossa parte agro, aquilo que a gente pode oferecer para a nossa comunidade e também para os nossos visitantes. Nós estamos trabalhando para mesclar tanto as nossas tradições, na nossa cultura, no nosso lazer, no nosso turismo, com aquilo também que a gente tem dentro da nossa perspectiva industrial. O morador da Serra sabe que existem atrativos como o Sítio Ouro Velho, como o Recanto Mestre Álvaro e tantos outros empreendimentos do agroturismo? Já fizeram essa pesquisa? Então, estamos nesse diagnóstico. Nós já levantamos até então que precisamos de fortalecer esse turismo interno dentro da nossa cidade, para que as pessoas tenham cada vez mais contato, valorizem cada vez mais essa cidade e usufruam também de tudo isso bonito e belo que está por aí. Então hoje nosso planejamento, nós temos um programa que é o Turistando na Serra, que visa valorizar o que nós temos internamente, fazer com que isso seja potencializado por nossa população, para que haja ali um grau de pertencimento elevado. Então faz convite aí para o pessoal. Pessoal, venham, desfrutem, a população serrana desfrute também de tudo isso que nós temos aqui, que é potente, que é grande, que é bonito e que precisa de ser valorizado por nós. E agora eu tenho um convite para lhe fazer. É? Bora turistar comigo aqui no Sítio Ouro Velho, tô vendo uma tirolesa ali, e aí, bora? Vamos lá, vamos tentar, né? Secretário, à vontade. Não, sou cavalheiro, primeiras damas. Eu não sei se isso é cavalheirismo ou ele quer que eu teste a tirolesa primeiro, né? Primeiro é um teste, mas primeiras damas. Tava mais bonito, parecia que era cavalheirismo. Bora, vamos segura lá. pra mim então, por favor. Vou te segurar pra ti. Secretário, agora o nosso divertimento vai ser procurar jacaré. Será que é mais tranquilo que a tirolesa? Eu acho que é um pouquinho mais arriscado, mas vamos lá. Dizem que são 3 jacarés aqui no lago, então fique esperto, tá? Porque se a gente vira um, o outro pode estar assim pertinho do nosso pé. E aquele que tá atrás do cinegrafista conta? Nada do jacaré aparecer, nenhum. Também a gente não agendou com ele, né? Tinha que ter combinado. Vou jogar linguiça para ver se ele aparece. Secretário, eu tive uma ideia. O que você acha de sentar aqui e colocar o pé na beira da lagoa? Vai que o jacaré aparece. Mas você vai fazer junto? Nós dois? Não, eu fui primeiro na tirolesa agora. Ah, eu vou ser o primeiro aqui? Não, acho que não é boa ideia. Vamos deixar isso pra lá. Nenhum jacaré apareceu. Agora a gente vai ter que encarar aquele fogão a lenha lá, cheio de delícias. Bora?
Tem muita opção, gente, mas eu vou seguir aquela recomendação da Sueli. Rabada. Nossa, já tá dando água na boca, gente. Soltando. Ó. Feijão tropeiro com ovinho frito em cima. Tem que ter. E dizem que quem vem almoçar no sítio Ouro Velho não pode sair daqui sem experimentar as delícias da mesa de doces caseiros. Eu, é claro, vou obedecer a essa orientação. Rodrigo, agora eu vou dar aquela descansadinha que a gente sempre dá, né, pós-almoço. Deus tá vendo. Ó, que delícia. Caçadores de Destinos volta já já. A gente se encontra no próximo atrativo. Estamos apresentando Caçadores de Destinos. Voltamos a apresentar Caçadores de Destinos. Estamos de volta com este passeio delicioso pelo agroturismo da Serra. Retornamos ao circuito Guaranhuns, porque agora nós vamos conhecer o sítio Recanto Morro do Céu. Aqui no sítio, os visitantes podem desfrutar de duas experiências diferentes. Uma delas é imergir no mundo das bromélias e a outra é conhecer a produção artesanal de queijos. E eu já estou aqui, ó, no meio das bromélias, num bromeliário que tem 26 anos. Aqui tem 960 espécies da planta. Eu falei espécies, porque vasos com bromélias tem mais de 12 mil. E o seu Najib é quem vai dar uma aula sobre as bromélias pra gente. Seu Najib, o senhor é biólogo, especialista, como é? Conta pra nós. Isso, eu sou biólogo especialista em bromélias, tá? E quem vem aqui conhecer o bromeliário Morro do Céu, né, vai conhecer um banco genético de bromélias com 80% de todas as bromélias que nós temos aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo é um local, é um berço das bromélias, tá? Perde só para o Rio de Janeiro. Então aqui não é que você vem comprar mudinha, uma bromélia para enfeitar a casa, não. Seu Najib, ele cuida dessas mudas, né? Faz a reprodução das bromélias, mas para introduzi-las de volta na natureza. E, seu Najib, o senhor falou que o Espírito Santo só perde para o Rio de Janeiro no Brasil. No Brasil, né? O Espírito Santo é a Mata Atlântica, né? É o berço das bromélias. Nós temos aproximadamente, aqui no bromeliário, 80% de todas as espécies identificadas até agora aqui no Espírito Santo. Mas sempre a gente está identificando plantas novas. Nós vamos conhecer agora, então, a Vrisia posteriana. É essa planta aqui. Nós só encontramos aqui em Domingos Martins. Temos também essa bromélia que é só encontrada em Guarapari, tá? É a Aquimeia guarapariense. Qual a experiência que a gente vai fazer aqui hoje? Todo visitante pode fazer. A gente vai plantar? Nós vamos plantar. Nós vamos ali conhecer os criptantos. Nós vamos plantar primeiro hoje os criptantos. Vocês vão observar que é muito simples, a criança faz com facilidade. Esse criptanthus é uma planta, é uma bromélia, porém não é uma bromélia tanque, ou seja, ela não armazena água. Ela já deu esses filhotes que já estão na hora de plantar. Olha só a facilidade, eles saem com facilidade. Aqui a criança ou o adulto é aquele que quiser fazer a experiência. Ele retira daqui o filhote, vem em um vaso, né? Ele pode, nesse caso nós já estamos pegando um vaso pronto, já está cheio, mas aqui ele vai pegar um vaso vazio. Ele vai encher com substrato e vai segurar nessa posição que está aqui e fazer
está pronto. Já tivemos uma aula sobre as bromélias, agora o papo é com a Dona Francisca, porque o assunto é queijo artesanal. Dona Francisca, conta pra gente, por favor, quando que a senhora começou a produzir queijo? Olha, o queijo, a tradição começou com a minha mãe, né? Minha mãe sempre ela fazia, eu fui sempre vendo, né? Aí depois que ela faleceu, eu sempre, às vezes, domingo, assim, eu vinha e ajudava. E aí ela faleceu, meu pai continuou fazendo, né? E desde a pandemia, eu assumi aqui a queijaria pela idade dele, né? E ele não podia sair. Aí eu larguei a escola, que eu trabalhava eu era pedagoga, né? E assumi a queijaria e eu passei a fazer os queijos. Então já é uma tradição de família. E o que diferencia esse modo de produção das produções tradicionais? É porque o nosso queijo, ele é artesanal mesmo, é feito como antigamente. Nós não temos maquinários, né? É o leite puro e a gente espreme mesmo com a mão e ele é bem firme o nosso queijo. Ele é um queijo Minas frescal, né? Que é o dito queijo Minas, né? Mas ele é bem espremidinho. Ele não tem aquele monte de soro que fica, né? Do frescal, né? É tradicional, né? E aqui dá para ver que tem tipos diferentes de queijos. Quais são? Esse daqui é o queijo frescal mesmo, né? Que foi feito hoje, ele está na forma, amanhã eu desenformo e ele vai para aqui para a bandeja no freezer, né? E dali a gente vai em sacola, embala direitinho. Esse daqui já está ficando meia cura, nós estamos colocando para escorrer e ele ficar bem sequinho, que é o que eu uso para fazer pão de queijo, para assar, né? Quem gosta dele, não gosta dele com soro, né? Ele vai ficando amarelinho, que é aqui nesse... Ele vai ficando desse tipo aqui, ele fica bem amarelinho. Aqui depois eu coloco na geladeira e ele vai ficando amarelinho. É claro que a gente precisa saborear os queijos da Dona Francisca. E daqui a gente já parte para outro empreendimento do agroturismo da Serra. Esta aqui é a queijaria Itaiobaia, mais um empreendimento no circuito Guaranhuns. Ela foi aberta há 10 anos e há 5 anos o casal de proprietários, sem ter muita gente para atender o público, decidiu colocar autoatendimento. Então aqui, ó, é na base da honestidade. Você escolhe o produto, paga, pode consumir por aqui ou levar para casa. Só não pode sair sem pagar. Gésio, é muita fé no ser humano, né? Colocou um autoatendimento. Explica para mim como surgiu essa ideia. É isso mesmo, Camila. No início ficamos um pouco receosos, né, de colocar. Eu não, sempre tive confiante, mas alguns ficaram receosos porque tinham que deixar dinheiro à disposição do cliente, né? E em 2020, né, decidimos de colocar essa loja no autoatendimento, deixando tudo à disposição do cliente. Desde dinheiro, produtos, né, máquina de passar cartão, tudo ali à disposição do cliente. E hoje, graças a Deus, está aí dando certo. E a pergunta que não quer calar, nestes 5 anos, alguém já saiu sem pagar? Não, Camila, assim, acontece às vezes, mas de esquecimento, tanto que às vezes à noite ele pega, me procura, manda mensagem, falando que... O Gésio fica emocionado, gente, vocês estão percebendo, é porque ele estava conversando comigo que cada pedacinho disso aqui foi feito com o suor dele e tem toda essa história de confiar nas pessoas para o empreendimento poder dar certo, não é isso, Gésio? Exatamente, Camila. Então, é muita emoção, né? Porque devido a essa questão de todo empreendimento, todo que foi feito aqui, tem um pouquinho do meu suor, né? Nada foi entregue de mão beijada, né? Então, a gente acreditou muito. Tá aí.
sem comentários sobre este lugar. Na verdade, os comentários são tantos que falta espaço aqui. O ambiente é muito agradável. Vale a pena vir, comprar os produtos, mas com tempo para apreciar o lugar. Delícias aqui não faltam. E nos finais de semana, aos sábados e aos domingos, fica montada essa mesa, cheia de gostosuras para quem quiser tomar café da manhã ou da tarde. Vamos tomar um cafezinho de novo? E o Caçadores de Destinos de hoje fica por aqui. E eu preparei mais informações sobre agroturismo na Serra, que vocês conferem nas edições impressa e digital do Jornal A Tribuna deste domingo e no site Tribuna Online. E ao longo da semana tem mais agroturismo na Serra nas programações das rádios Tribuna FM Cachoeiro e Vitória e na rádio Legal FM. E é isso. E não deixem de seguir as nossas redes sociais. O meu perfil no Instagram é Camila Rangel, com a letra K, e tem também os perfis TV Tribuna Jornalismo e Tribuna Online. E é isso, a gente se encontra no próximo destino. Até lá! Caçadores de Destinos. Patrocínio. Hotel Fazendas China Park. Lugar de gente feliz. E Sebrae. Pessoas transformam negócios. Negócios transformam realidades.